Bom dia, graça e paz a todos os irmãos. Irmãos, eu estou tão feliz por estar aqui nessa manhã, tão grata ao Senhor. Eu estou muito grata a Deus e muito grata também ao pastor Elias por me dar a oportunidade de ministrar a palavra de Deus nessa manhã. Sabe, eu não queria vir para uma igreja só para dizer assim, um ano que eu estou em Curitiba, agora, pronto, já estou numa igreja. E não me senti bem naquela igreja. Ficar naquela igreja, mas com saudade da minha igreja, lá do Rio, lá de Campos dos Goytacazes. Eu não queria isso. E Deus me abençoou tanto, Deus é tão bom comigo, com a minha família, Deus não deixa a gente errar. E eu estou me sentindo tão central, sabe? Eu e a família, né? Eu até fiquei assim torcendo para fazer um calorzinho, para eu poder tirar essa jaqueta, mas eu não vou arriscar muito não, né? Esse é o primeiro domingo que eu venho aqui sem cachecol, sem luva, né? Enfim, eu fico olhando as meninas do louvor de blusinha de malha e a blusa da Central por cima de uma blusinha de malha. E eu de luva toda encapotada, mas é assim mesmo. Eu estou muito feliz porque hoje eu estou pregando aqui como membro da igreja, como ovelha do pastor Elias. Estou vestindo a camisa da igreja com vocês. Uma alegria muito grande de estar aqui com os irmãos. Eu gostaria de orar mais uma vez. Pai, Tu sabes de todas as coisas. Eu estou aqui nessa manhã por causa do Teu amor, da Tua fidelidade, por causa da Tua misericórdia. Eu não tenho nenhum mérito, mas eu não sou digna, mas o Teu amor é a minha dignidade. Obrigada pelo que já vivemos, cantando louvores e celebrando a ceia. Obrigada pela morte de Jesus por nós no Calvário. Agora, Deus, obrigada, porque eu e a minha família já temos a nossa igreja. E aqui, Deus, nós queremos ser servos e ovelhas para a glória do Teu nome. Muito obrigada. Agora, Pai, eu peço que só chegue no ouvido dos irmãos o que for, de fato, palavra de Deus. E como o pastor Elias orou, que nós, nesta manhã, sejamos desafiados e transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei muito feliz domingo passado também. Domingo passado eu precisei vir sozinha, porque eu até ia mandar uma mensagem para a Cris falando sobre isso. Eu saio da minha casa, é só reta, até aqui. Estou morando em Santa Felicidade, não sou boa de itinerário, mas é só reta. Depois, saí da 107, pronto, já estou vendo a igreja. Falei, gente, é muito fácil vir aqui, eu não estou tão longe como eu pensava, que não ia conseguir. Não, é muito fácil estar aqui. Mas deixa eu dizer para vocês o que Deus colocou no meu coração para essa manhã. Eu me lembro que na época da pandemia, houve um domingo em que em nossa casa nós reunimos a família em uma mesa. Ali nós tínhamos os elementos da ceia. Nós refletimos na santa palavra de Deus, oramos, ministramos a ceia apenas entre nós e com todos da igreja que através do YouTube estavam em suas casas ceando conosco. Por que foi assim? Porque não tinha outro jeito. Era proibido estar no templo. Não havia outra maneira. Mas quando o ajuntamento foi liberado, a alegria de estar em nenhum outro lugar se comparou à alegria de estar na casa do Senhor. Eu fiquei aquele tempo todo indo para o templo, só eu e a minha filha. Eu pregava para as cadeiras, ela filmava, colocava no YouTube. Nenhum lugar a alegria foi tão grande como voltar à casa do Senhor. E hoje, dia de celebração da ceia do Senhor Jesus, que bom nós estarmos aqui. Mas também, irmãos, vir só no dia de celebração de ceia, aí já é religiosidade. Celebrar a ceia é um ato de obediência a uma das ordenanças de Jesus. Celebrar a ceia
o anúncio, nós estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele volte. É um momento de memorial, de lembrança. Lembramos do sangue de Cristo derramado por nós. Muito obrigada, Deus te deu um bom marido. Lembramos da carne de Jesus rasgada no Calvário por nós. Nós somos muito abençoados quando tomamos a ceia, mas a ceia não é sagrada. A ceia não é um sacramento. O Senhor Jesus pode nos curar na hora da ceia? Ele pode curar a hora que Ele quer. Mas a ceia não é um sacramento que eu tenho que tomar, participar da ceia, para eu alcançar uma bênção. Não, não é. Eu entendo que é uma motivação. Domingo de ceia, eu quero estar lá. Para mim é uma motivação. Acho que para vocês também. Que bom que nós estamos aqui. Eu quero ler com os irmãos 2 versículos bem conhecidos da palavra de Deus. O primeiro está no Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Podemos falar juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você sabe que horas começa o culto? Não é às 9h30. O culto começa no nosso coração, quando nós sentimos o desejo de vir ao templo adorar. Aquela hora que você pensa assim, que roupa que eu vou usar amanhã? Aí vai lá, igual eu, no Google, todo dia eu vou no Google ver o clima para Curitiba. Aí vou lá ver, vai lá ver o clima. Quando você começa a pensar, vou separar minha roupa para amanhã. Quando você começa a pensar no culto, quando seu coração começa a ferver de alegria, porque você vai vir à igreja. O culto começa no nosso coração, quando nós desejamos vir ao templo adorar ao Senhor. Quero ler também com vocês, Romanos 11, 36. Que texto maravilhoso que resume tudo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vou ler como na projeção. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer algo. Esse local aqui é o edifício, é o prédio, é o templo onde a Igreja Batista Central se reúne. Eu sei que vocês já sabem disso, eu estou só lembrando. A igreja somos nós. E mediante 1 Coríntios 6, de 19 a 20, nós somos a casa de Deus. Nós somos o endereço de onde Deus mora. Nós somos templo do Espírito Santo. A casa do Senhor refere-se à igreja, refere-se a nós, que um dia deixamos de ser criaturas e porque cremos em Jesus nos tornamos filhos de Deus, mediante a salvação recebida pela fé no sacrifício de Jesus, que foi celebrado agora, a ceia do Senhor. A igreja somos nós. E lá em Mateus 21, 13, Davi, com saudades da casa do Senhor, o salmista Davi, com saudades da casa do Senhor, ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, com saudade da casa do Senhor. Nós somos a casa, mas o templo também é chamado de casa de oração. A palavra do Senhor também diz, no mesmo salmo que lemos, o 122, só que agora verso 6, orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que te amam. Sabe por quê? Porque Jerusalém era o lugar da adoração. Todo local é local de adoração para nós. Eu posso adorar no tanque, lavando roupa. Exemplos de mulher, né? Ainda mais eu que sou doméstica, gosto de cuidar da minha casa. Eu posso orar, louvar, adorar fazendo o meu almoço. Você pode adorar lá no seu computador, dirigindo. Mas há uma casa separada para que os cristãos se encontrem para juntos adorarem ao Senhor. E eu oro para que hoje o Espírito Santo, que me conduziu até aqui, depois de momentos a sós com Ele, eu oro para que Deus amoleça o seu coração, para que Deus amoleça o meu coração, para que Deus ilumine as nossas mentes, para que Deus nos incomode
há uma nova atitude de respeito e de alegria em frequentar esse espaço aqui para a glória de Deus. Nós podemos adorar em todos os locais, em todos os dias. Não é só domingo que é dia do Senhor. Todo dia é dia do Senhor. Se parar para pensar, para nós todo domingo é domingo de Páscoa. Para nós todo dia é Natal, todo dia a gente lembra que Jesus nasceu, morreu por nós. Mas nós estamos nesse mundo e não vivemos aqui como ETs. Nós estamos neste mundo e nós caminhamos com a sociedade. E domingo é o dia separado, onde toda a cristandade sai de casa e se reúne para estar adorando ao Senhor. E esse é o local que Deus deu para a central adorar ao Senhor. Quando a gente vem ao templo, isso aqui é coisa minha, tá? Ao meu ver, há 4 coisas que nós não podemos esquecer. Precisamos trazer 4 coisas quando viemos ao templo. Primeiro, um coração adorador. Uau, dá uma mensagem, porque tem hora que a gente está bem enganado a respeito do que é adoração. Primeiro, um coração adorador. Segundo, a Bíblia, seja ela no seu WhatsApp ou seja ela no papel. Terceiro, os visitantes. E quarto, os reais. Dependendo, pode ser os dólares também, aí é contigo. Um coração adorador, a Bíblia, os visitantes e os reais. A gente não pode esquecer disso quando vem à casa do Senhor. Você trouxe hoje um coração adorador? Você trouxe hoje a sua Bíblia? Você trouxe hoje um vizinho? Se o vizinho da direita morrer hoje sem Jesus, ele vai para o inferno. Se o seu vizinho da esquerda morrer hoje sem Jesus, ele vai para o inferno. Aquele seu parente que ainda não tem Jesus, você telefonou para ele, convidou para vir à igreja com você, é só isso que você tem que fazer. Orar, convidar e trazer. E os dízimos e as ofertas? Estamos em dia também com os dízimos e as ofertas. Quero conversar com você hoje sobre a igreja unida e reunida. Sabe por quê? A igreja unida e reunida? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Em primeiro lugar, eu quero destacar, dentro desse tema e dessa reflexão, porque dele, eu quero destacar que a igreja é dele. A igreja é dele, Jesus. Irmãos, Jesus é o autor da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o fundador da igreja. Jesus é o motivador da igreja. Jesus é a força da igreja. Quem é o dono da igreja? É Jesus. É dele, a igreja é dele. É por isso que geralmente a igreja ora: Senhor, que o Senhor nos mostre a tua vontade. A igreja ora por uma determinada situação, que a igreja possa entender qual é a tua vontade, porque a igreja é dele. E o culto, especialmente de domingo, é uma culminância de todas as células que estiveram como central, espalhadas em São José dos Pinhais, e se encontram todas aqui. Domingo é a culminância, onde homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, estão todos aqui. Nós nos espalhamos durante a semana. E essa não é uma igreja ativista, pelo que eu tenho visto. Nós nos espalhamos durante a semana, mas domingo eu não posso ter outro programa. Domingo meu negócio é estar lá no templo, porque os homens vão estar, porque as mulheres vão estar, porque as células vão estar. Domingo eu preciso estar na casa do Senhor. Irmão, não perca o caminho da casa do Senhor. É dia de culto, isso quer dizer que Deus marcou um encontro com você. Quem é aí mais ou menos antigo igual a mim, deve lembrar daquele cântico: neste dia feliz, neste santo lugar. Aliás, não precisa ser tão antigo. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Quando o culto começa no nosso coração, com o desejo de vir ao templo cultuar, na verdade,
é o Espírito Santo nos incomodando, é o Espírito Santo nos convidando. Vamos à casa do Senhor? Essas portas nunca são abertas sem propósito. Quando essas portas se abrem, irmãos, nós não sabemos o que pode acontecer. Nós não sabemos quem vai entrar aqui. Quando essas portas se abrem, há algo que Deus quer fazer no meu e no seu coração. Quando essas portas se abrem, Deus quer operar algo maravilhoso em nossa vida, aleluia. E é assim que a gente tem que vir para o templo. Deus, me usa. Deus, que eu seja uma bênção lá hoje. Deus, que eu tenha muito para te entregar. Deus, que o Senhor trabalhe no meu coração, que o Senhor fale comigo, que eu saia transbordando daquilo que o Senhor falou comigo. Deus marcou hoje, irmãos, um encontro conosco aqui. Um encontro para crescimento, um encontro para darmos daquilo que buscamos durante a semana. Cada um de nós traz um pouquinho do que recebeu a sós com Deus durante a semana. Opa! Você trouxe o quê? Ficou a sós com Deus no seu carro? Ficou a sós com Deus em algum momento? Leu sua Bíblia, orou, ouviu uma mensagem, buscou, está lendo sua Bíblia? O que você está trazendo para a igreja? Ou melhor, o que você está trazendo para o templo? Aqui é o lugar onde nós trazemos aquilo que recebemos nas nossas células e no nosso a sós com Deus durante a semana. Quando essas portas se abrem, Deus quer falar conosco para não ficarmos no botão automático. Você sabe o que é isso? É horrível quando a gente fica no botão automático. É horrível quando a gente assume o púlpito no natural. É horrível quando a gente prepara um sermão e a gente não se rende a ele. Ele não falou conosco. Parece um mero discurso. Não, Deus tem que falar conosco. Vir ao templo não é algo simples, irmãos. É algo divino, é algo especial estar no templo, estar na casa do Senhor. Estar aqui quando essas portas se abrem é para que o Senhor faça resplandecer em nós o seu amor, para que consequentemente nós possamos buscar outros para a casa do Senhor. Eu quero dizer para você que a igreja local, ela é bíblica. É muito fácil ser desigrejado hoje. Essa doutrina dos desigrejados, isso é antibíblico. E existem muitos motivos por que as pessoas se tornam desigrejadas. Mas a igreja local, ela é bíblica. Domingo passado, o pastor mencionou na mensagem sobre a igreja invisível, aquela que só Deus vê. Aquela que não é formada por membros da igreja, mas que é formada por todas as pessoas que genuinamente se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus como Salvador, ou seja, os salvos. Ela é bíblica. Mas há também a igreja instituída, a igreja com CNPJ, a igreja instituição, e essa igreja é bíblica. Você lembra? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, elas tinham um endereço, elas tinham um local, elas eram igrejas locais. A igreja local é bíblica. E quando nós somos membros de uma igreja, nós não nos sentimos sozinhos. Cada um de nós é um membro de parte do corpo de Cristo, a igreja invisível, que se reúne aqui na igreja local. Eu quero dizer para você, ame sua igreja. Diz aí para quem está do seu lado, ame sua igreja. Ame sua igreja. Só que a gente poderia ficar aqui destrinchando, né? Eu não vou fazer isso por causa do horário. Mas o que é amar? Quem ama faz o quê? Quem ama a igreja faz o quê pela igreja? Não dá para hoje. Mas ame a tua igreja, sabe por quê? Porque a Bíblia fala do dia bom e do dia mau. A Bíblia fala que o dia bom vai chegar na vida de todo mundo. E o dia mau chega na vida de todo mundo. Ame sua igreja. Porque quando o dia mau chegar na sua família, quem vai te acolher é a sua igreja. Amemos o nosso pastor. Porque na hora da nossa crise, na hora do nosso desespero,
Ele pode até estar precisando ser ouvido, mas Ele vai nos ouvir. Ele vai nos acolher. Ele vai nos visitar. Ame o nosso pastor. Amemos o nosso pastor. Alguém disse que ser pastor hoje é ser um curador ferido. Coloca essa frase aí para a gente. Ser pastor hoje é ser um curador ferido. E como que nós vamos fazer com o curador ferido? Vamos amar também. A igreja é de Jesus, porque dele, a igreja é dele, mas também por ele. Segundo lugar, foi por ele que a igreja veio a existir. A igreja veio a existir por causa do Senhor. Na verdade, a igreja sempre existiu de modo embrionário no coração dos apóstolos e no coração de Jesus. Mas foi lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, que Jesus fundou a igreja, que Jesus organizou a igreja. E só a partir do Pentecostes, a igreja se tornou pronta para ir pregar o evangelho a toda criatura, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para fazer discípulos. John Stott, um teólogo batista, disse a seguinte frase, que eu acho lindíssima: antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Ele enviou o Espírito Santo à igreja. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus preparou a igreja. Primeiro Ele enviou o Espírito Santo à igreja, lá no Pentecostes. Depois Ele enviou a igreja ao mundo. Isso quer dizer que nós estamos municiados. Nós já temos a munição, que é o Espírito Santo. Não precisa ter medo. É chegar e viver como cristão. Não precisa ter medo. É chegar e convidar. É chegar e contar a sua história de conversão. Todos nós temos uma mensagem. Porque todos nós temos uma história de conversão. E todos nós, pelo menos deveríamos, temos um momento a sós com Deus todo dia. Então nós temos algo a contar, algo a falar. Nós podemos ir, porque o Espírito Santo vive em nós. Tem alguém acordado aí? Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todo salvo, toda a igreja tem o Espírito Santo. Não tenha medo. Está passando no caixa do mercado, viu que a pessoa fala diferente de você? É venezuelano? Convida para o culto hispano. Convida para a escola dominical. Convida para a sua célula. Você só tem que convidar. E quem é que toca em você para que você convide? É o Espírito Santo. E quando ouvir a voz do Espírito Santo, lembre, lá no Pentecoste, eu sou a igreja, Jesus me deu o Espírito Santo. Eu estou pronta e eu preciso convidar. Irmãos, não há alegria maior do que você trabalhar com uma pessoa, aquela pessoa começa a frequentar o seu ambiente, ela entrega a vida para Jesus e você assiste o batismo daquela pessoa. A Bíblia diz: o que ganha almas, sábio é. Nós já estamos em julho, metade do ano. Quantas almas já ganhamos para Jesus? Você não vai converter ninguém. Você só vai convidar e trazer. Convidar e levar a sua célula e ficar em oração. Nós precisamos ser uma igreja unida e reunida ainda mais do que já somos. Precisamos ser um. Lá em João 17, verso 21, Jesus orou: ó Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também possam ser um em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer que Jesus veio. Pode colocar esse versículo para a gente? O mundo só vai crer que Jesus veio quando nós formos um. Mas olha só, tá ligado? É um na célula. Todo mundo na célula. É um na EBD. Pasme, mas você aprende mais na EBD do que no seminário. É um nos cultos de domingo. É um na alegria. É um na tristeza. É um na dificuldade. É esse corpo ser um na hora dos desafios. Repito, é um na frequência, é uma célula. É um ser um nos cultos dominicais. Quando nós somos um, nós vivemos unidos e reunidos. Porque somos tão unidos que queremos estar todos juntos no mesmo lugar. Então somos unidos e reunidos. É domingo, dia destinado a culto. Irmãos, domingo é dia de vida.
Domingo é dia de ressurreição. Jesus ressuscitou no domingo. O que que Jesus vai ressuscitar em você hoje pela manhã? O que que Jesus vai ressuscitar no meu coração? No seu coração? Tem algo morrendo aí no seu coração? Você olha para trás e diz assim: epa, eu já fui mais consagrado. Nossa, eu acho que eu antes lia mais a Bíblia, eu era um servo mais fiel. O que que Jesus precisa ressuscitar dentro do seu coração? Sabe, todos nós, unidos, reunidos com muita alegria, porque é o Espírito Santo que convida a todos nós. Vamos à casa do Senhor? Todos os domingos, nós podemos nos alegrar dentro do nosso lar, uns para com os outros, porque o Espírito Santo nos convida. Vamos à casa do Senhor? Lá em casa, a mesa do café de domingo é posta no sábado à noite. A roupa que a gente vai sair domingo também é escolhida e separada no sábado à noite. E às vezes meu esposo fala alguma coisa, tipo assim, está muito cedo, eu falo, hoje é domingo. É domingo, eu estou ligada no 220, é domingo. Eu tenho que estar na minha igreja, é dia de ir para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez você diga assim: pastora, a senhora ainda não conhece a igreja. Se vier todo mundo, não vai caber aqui dentro. Aleluia! Glória a Deus! Esse é um santo problema. Bendito problema. O pastor se vira. Faz 2 cultos de manhã, faz 2 cultos à noite. Você já pensou que bênção, aquela embolação, todo mundo aqui? Sabe, eu observo que todo domingo, o pessoal que está aqui em cima é diferente. Aí eu penso assim: nossa, mas quanta gente capacitada que tem aqui. E a ministra? Tem dia que está cantando, tem dia que está num instrumento, cada hora ela está num lugar aqui em cima. Eu fico encantada olhando. E onde está esse povo todo? Esse povo todo precisa estar aqui. Mas você tem que dizer para eles: olha, você não foi domingo à igreja, mas a ceia do Senhor foi celebrada. Cantamos que podemos crer no amanhã, não é por causa da política, não é por causa do governo, é só porque Jesus está vivo. Mas nós temos que ser uma igreja unida e reunida. Eu desejo que todo domingo, eu peço a Deus que todo domingo, todo sábado, o Espírito Santo comece a falar ao meu e ao seu coração: amanhã é domingo, se prepare para ir à igreja. Amanhã é domingo, se prepare para ir à igreja. Não dorme de manhã para descansar, não. Você não vai ser abençoado, não. Dorme de tarde. Domingo vem para a igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. A igreja é dele, existiu através dele, por ele e para ele. Terceiro e último lugar, é para ele que nós existimos e que nós reunimos. Para Jesus, o nosso amado Jesus. A central existe para Jesus. A central é de Jesus. Nós nos reunimos aqui por causa de Jesus. Nós nos reunimos aqui para adorar Jesus. Um dia, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja existe para adorá-lo, para anunciá-lo como Salvador e como Senhor. É muito fácil, sabe, irmãos, nós nos acomodarmos à internet. Esse tempo que eu fiquei em Curitiba sem estar filiada a nenhuma igreja aqui, cada domingo tinha que olhar na internet, ver onde tem uma igreja batista, em qual que eu vou. E no final ficava uma coisa tão chata, sabe? Escolher qual igreja eu vou. É tão fácil, de pijama mesmo, né? Liga lá a TV e cultua lá. E aí você começa a perceber: peraí, é suave, mas é veneno. Está confortável, mas não é saudável. Eu vou me acostumar com esse negócio de ficar aqui. E sozinhos nós não crescemos. Nós precisamos uns dos outros. É muito fácil ser sabotado pelo pensamento: eu tenho convicção de que eu sou cristão, eu mando dízimo para uma igreja, eu não preciso ir ao templo. Isso é antibíblico. A igreja local é bíblica. O Salmo 63, verso 2, mostra outro desejo de Davi. Davi desejando Deus, Davi ansiando ir ao templo, ir à casa do Senhor, contemplar o poder e a glória divina no santuário. Davi lembra do templo e Davi afirma: para ver a tua força e a tua glória, como eu te vi no santuário. Você prestou atenção? Como eu te vi no santuário.
o Senhor pode se fazer presente em nós. Podemos ver o Senhor, ter uma experiência com o Senhor em qualquer lugar. Mas Davi disse, quando te vi no santuário. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão sofrendo, lembrando que um dia cantaram na casa do Senhor. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, gostariam tanto de estar aqui, mas não podem estar aqui. Você já parou para pensar o número de pessoas que hoje de manhã foi para o IML fazer reconhecimento de corpo? Mas nós estamos aqui. E o pastor começou dizendo que estava feliz porque nós escolhemos estar aqui. A vida é feita de escolhas. Você planeja a sua semana, você planeja a sua hora de descanso, você faz o seu planejamento. E domingo você não tem outro compromisso mais importante do que estar presente na casa do Senhor. Abraçar o seu irmão, orar com o seu irmão, ver Deus operar. Eu acredito que Deus tem um sopro do Espírito Santo para a vida da nossa igreja. Sabe, quando nós chegamos aqui, nós já podemos abençoar. A irmãzinha já me deu a vaga dela lá embaixo quando eu cheguei, ela já me abençoou. Quando nós chegamos aqui, nós já podemos ser abençoados. Olha, conta-se de uma irmã que era muito ativa na igreja. Muito ativa, muito presente, muito querida. Mas os anos foram passando e ela foi envelhecendo. E quando ela ficou velhinha, bem velhinha, os irmãos com muito amor por ela, aqueles irmãos que tinham um carro, que faz valer aquele plástico, né, propriedade de Jesus, que tem gente que bota a propriedade de Jesus, mas não dá uma carona para o irmão, né? Mas os irmãos que de fato tinham seus carros e colocavam tudo à disposição, fizeram um rodízio para apanhar aquela irmãzinha já idosa em casa e trazê-la para o templo. E já tinha uma maca que ficava lá atrás, na entrada do templo, no cantinho, para não incomodar ninguém. Ela era trazida, pegava no colo, colocava na maca, levantava aquela parte da cabeceira da maca e ela participava do culto. E na hora de abraçar o irmão, sempre tinha uma fila de gente para abraçar aquela irmãzinha. E na hora de entregar o dízimo, sempre alguém ia lá, pegava o dízimo dela, entregava o dízimo. Só que isso foi cansando. Era todo domingo, apanhar a irmãzinha em casa, botar no colo, botar no carro, do carro na maca. Depois na maca pega no colo e bota no carro e leva para casa. E ela foi ficando mais velhinha. Então os irmãos conversaram e chegaram num acordo. Falaram para ela, irmã, nós decidimos o seguinte, nós vamos vir à sua casa agora, uma vez por semana, pode ser todo domingo. Um irmão vai vir aqui e vai estudar o estudo da escola bíblica dominical com a irmã. Ah, irmãos, os olhinhos dela encheram de lágrimas. E ela disse, não façam isso comigo. Não tirem de mim a minha maior alegria, que é estar no templo, junto com os meus irmãos, em comunhão com meus irmãos. E ela disse, façam uma força, continuem me levando à casa do Senhor, até que um dia eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no nosso coração, para a gente olhar para esse templo tão bonito, olhar para esse templo e dizer, o meu lugar é aqui. Esse negócio de que o diabo senta na sua cadeira quando você não está, isso é lorota, isso é pressão. Mas é aqui o seu lugar, é aqui o meu lugar, é aqui que nós precisamos estar. Hebreus capítulo 10, 25, alguém acordado aí? Diga glória a Deus. Não vou perguntar quem está com fome. Hebreus 10, 25 diz assim, olha, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Você está dentro do alguns? Sinto muito, porque o que Deus está fazendo hoje aqui, é só hoje. Entende? Aquele domingo que a gente não vem, o que Deus vai fazer e vai operar e vai falar naquele domingo é só lá. Ah, mas eu depois assisto o culto pela internet. Você pode assistir, mas o que viveram aqui, você perdeu. Você perdeu o caminho da casa do Senhor.
Irmãos, eu sou do tempo em que domingo a gente não fazia outra coisa. Era estar na casa do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. A gente entende que por muitos motivos justos, às vezes as pessoas não conseguem vir de manhã e à noite. A gente entende que por muitos motivos justos, numa cidade tão fria, e como chove aqui, né? Crianças, às vezes a família não vem por causa de uma criança. Às vezes o idoso não pode vir. Não é isso que a gente está falando. A Bíblia fala conforme a nossa força. Sabe, eu acho que Deus não quer que eu venha para cá e fique aí passando mal. Eu acho que Deus não quer que eu venha para cá e fique cochilando, caindo de sono. Deus não quer isso não. Mas sabe qual é a questão? É que Deus sabe quando eu fiz o meu máximo e quando eu não priorizei. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, sonda o meu coração. Se o Senhor achar em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Deus sabe quando a gente pode, mas não fez tudo o que podia para estarmos aqui. Quando os filhos crescerem, talvez eles tenham aprendido apenas a serem turistas, que de vez em quando vêm ao templo. Aqui eu acho que não acontece, mas eu que sou velha de guerra, já passei por igrejas que o pessoal do louvor só vai ao templo o dia que está escalado. A autossuficiência é demais, sabe? Ninguém me ministra. Ninguém me leva à sala do trono. Então, é como o pregador também que não ouve ninguém. Ninguém está apto para me alimentar. Pior é quando canta, acabou o louvor, sai todo mundo, fica batendo papo lá fora, né? Eu vivi isso, já vivi isso. Já vi isso nas igrejas. Há pessoas que só vêm ao templo quando estão escaladas para fazer algo. Não é isso que Deus quer. Deus quer o alegrei-me, fiquei feliz, porque eu vim à casa do Senhor. Eu não sei você, mas amanhã eu vou estar lembrando do culto. Terça-feira ainda estou lembrando do que o pastor falou, ainda estou lembrando do louvor, da irmãzinha grávida que está aqui na frente, está crescendo, né? Da última vez não estava tanto, né? Eu vou estar lembrando dela aqui, eu vou estar lembrando da irmã que hoje me deu a vaga dela lá no estacionamento. Sabe, eu vou passar a semana toda lembrando do que eu vi aqui, do que eu vivi aqui. Lembrando da minha filha me abraçando, orando baixinho por mim, porque eu ia subir para pregar. O domingo é um dia especial, Jesus ressuscitou no domingo. Domingo é dia de vida, é dia de ressurreição. Aleluia. Nós precisamos entender o nosso compromisso, sabe? Eu hoje estou me sentindo muito feliz com a camisa da Central. Quando eu era pastora de igreja, né, pastora presidente, eu dizia para as pessoas, olha, tem que vestir a camisa da igreja. Mas tem gente que veste a camisa da igreja pelo avesso. Tem que vestir a camisa da igreja do lado certo e dizer, eu sou Central. E sabe como que é? O pastor convoca e a igreja marcha. O líder de célula falou, a célula marcha. Unidos e reunidos. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe de quem que eu estou falando hoje? De você. Eu estou falando primeiro de mim. Porque quando eu estava preparando essa palavra, várias vezes eu falei, ai Senhor, é essa mesmo? Será que não vai dar BO? Essa mesmo? Mas eu queria vestir a camisa da Central. Eu troquei de roupa na hora de sair. Eu estava com outra roupa, eu falei, mas eu vou com a camisa da Central. Porque eu sou Central. E é isso que o Senhor colocou no meu coração. Não conheço você, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Deixa eu ser um pouquinho mais ousada. Não quero ser indelicada. Por favor, sem ser indelicada. Deixa eu ser um pouquinho ousada. Digamos que você foi ao shopping, fez uma compra, e aí você tem lá, eu não entendo muito de carro, apesar de que amo carro. Tem lá um carro, vamos dizer, um Jeep, o mais novo modelo, o Jeep mais caro, mais bonito que a Jeep produziu. E está lá aquele carrão no shopping. E você vai lá, coloca o seu cupom. E o que acontece? Você foi sorteado. Tinha um pastor na nossa igreja que ganhou um carro, gente. Você foi sorteado. Você ganhou o Jeep. É marcado o dia de você ir lá pegar o Jeep. Porque a imprensa vai estar lá. E é a promoção do shopping. É a Jeep,
aparecendo. Só que tem uma exigência. Você tem que ir com toda a sua família para pegar o Jeep. Só que estão 2 graus e muita chuva. E você tem na sua casa um bebê novinho e você tem um velhinho na sua casa. Eu quero perguntar para você o que é que você faz. Você abre mão do Jeep? Ou você encapota o velhinho, enrola o bebê, chama um Uber, pede um diácono, dá um jeito, mas um carro te pega e você entra naquele shopping com alegria e sai no seu Jeep, último modelo. Responde para você. Eu acho que eu chegava 2 horas antes e ficava lá para pegar o meu Jeep. Vamos ser sinceros diante do nosso Deus. Vamos ser sinceros diante do nosso Deus. Se de madrugada nosso filho passar mal, precisar ir para a igreja, o que a gente faz? Não, está muito frio, não vamos não? A gente entra no carro. E até de pijama a gente vai para o hospital para socorrer um parente. Certa ocasião a minha família serviu a Deus numa zona rural, terra do abacaxi. Mas eu estou falando de roça mesmo. Eles colhiam abacaxi para vender na Ceasa, no Rio. Eu estou falando de lama, de barro vermelho. Alguém aqui conhece isso? Todo mundo aqui tem um rosto de muito urbano, né? Mas eu fui criada em chácara, mas lá era barro vermelho. E chovia muito. E quando chovia, fazia aquelas valas, que às vezes a gente não podia trabalhar, o carro não passava. Irmãos, que igreja! Que exemplo que eu recebi naquela igreja. Sabe o que acontecia quando chovia domingo? Tinha um tanque nos fundos da igreja. Os irmãos calçavam um plástico grosso até o joelho, amarravam um barbante, uma fita, e iam andando naquele barro, com aquele saco plástico, aquilo escorregava mais ainda. Tinha gente que calçava um sapato velho, levava uma toalha, e na bolsa o sapato limpo e uma meia limpa. Irmão, você tinha que ver a fila no tanque. E frio. E o povo ia lá para o tanque. Chegava lá, perna dentro do tanque, e lava o pé na água gelada, e depois enxuga os pés, calça meia quentinha, calça o sapato limpo, e deixa o sapato sujo lá. E eu pensava, misericórdia, vai ser um tal de pegar um pé de outro, como que vai ser esse negócio? Não, e a desgraça de depois você tirar o pé quentinho da meia e enfiar naquele sapato gelado. Irmãos, todo mundo feliz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tinha chuva que segurava aquele povo. Não tinha chuva. Essa experiência abençoou muito a minha vida, muito. Sabe, eu quero encerrar suplicando a Deus que tenhamos uma alegria, passei do tempo, pastor, que tenhamos uma alegria espiritual muito grande, quando o Espírito Santo, quando os nossos pastores, quando os nossos líderes, ou mesmo um irmão, falar para nós, vamos à casa do Senhor. Que tal, sábado, nós ligarmos uns para os outros? Que tal você pensar agora em alguém que não está aqui, dever de casa, e sábado você ligar, vamos à casa do Senhor amanhã é domingo, vamos embora para a igreja? Vamos embora para a igreja, amanhã é domingo, eu quero te dar um abraço, quero deixar um abraço marcado, lá na igreja. Eu oro para que nós tenhamos uma alegria muito grande, quando o Espírito Santo tocar no nosso coração. Vamos ao templo adorar ao Senhor. Que essa alegria seja tão grande, a ponto de deixarmos tudo, para priorizarmos, ser central, unida e reunida, feliz, aqui nesse local de adoração. Que Deus nos abençoe. Amém. Queria que você ficasse de pé e desse 4 abraços e dissesse assim, que bom que você está aqui. Diz para quem está perto de você, que bom que você está aqui. Também pode dizer assim, olha, estejamos aqui domingo que vem. Estejamos aqui domingo que vem.
Pastor, ainda vou conseguir pregar meia hora, me perdoe. Irmãos, Deus abençoe.